Bom dia, gente, tudo bom? Tô aqui com o Mauro. Ele vai ajudar a dar uma breve explicação do que pode ser a política fiscal para o ano de 2018. Contextualizando um pouquinho o que seria a política fiscal, é basicamente a administração dos tributos recebidos pelo governo federal e a administração dos gastos e investimentos no país. Uma política fiscal vem em decorrência de atenuar períodos de crise ou de baixas na economia, quando ela não está indo tão bem. E sendo assim, a gente pode contextualizar dois tipos de políticas fiscais: a expansiva e a restritiva. A política fiscal expansiva, ela tem como características o aumento dos gastos públicos, como por exemplo em infraestrutura, diminuição na carga tributária. Isso seria um forte indício de estímulo aos investimentos e ao consumo da população, além de estimular as exportações, e tem um aumento também das tarifas de importação para que os produtos que vêm de fora ficarem sobretaxados com um certo peso. Essa política fiscal expansiva, ela faz com que haja um estímulo no consumo e com que, consequentemente, aumente a demanda agregada do país, fazendo com que todos os bens e serviços sejam consumidos em maior escala. Além disso, a gente tem a política fiscal restritiva, que seria a diminuição dos gastos públicos, a elevação na carga tributária, então isso vai, no fim das contas, desaquecer a economia do país e fazer com que haja maiores exportações e reduções nas tarifas alfandegárias, fazendo com que alguns produtos vindos de fora fiquem mais baratos. Com isso, a gente consegue também contextualizar alguns problemas. O próprio Meirelles falou em algumas reportagens algumas semanas atrás que em 2018 a perda prevista são de aproximadamente 23 bilhões. Isso pela queda da inflação, então a variação dos preços faria com que o país tivesse esse déficit. E além do mais, com a inversão da pirâmide etária, principalmente na próxima década, a gente vai ter a perda da janela de oportunidades, o que vai fazer com que a arrecadação da Previdência seja menor e os gastos com pessoas aposentadas aumente. Além disso, a gente tem a própria queda da inflação, que vai fazer essa variação dos preços se modificarem e fazerem com que os preços diminuam ou até mesmo fiquem estáveis. Bom, eu vou passar a palavra para o Mauro para ele conseguir explicar para a gente um pouquinho sobre alguns efeitos no mercado. Bom, para que uma política fiscal expansiva tenha sucesso, no meu ponto de vista, tem algumas questões que o Brasil precisa resolver. Eu acho que uma delas é melhorar a produtividade da mão de obra. A mão de obra, a gente tem um problema muito sério de produtividade no Brasil, então algumas iniciativas nesse sentido vão ser necessárias para que a gente não chegue rapidamente ao emprego pleno e que trariam efeitos negativos. Um outro ponto que precisamos resolver são os investimentos em infraestrutura, principalmente a malha logística do Brasil, que um crescimento levaria a um provável colapso na malha logística. Um outro ponto importante é a questão energética, que nós já tivemos em períodos de crescimento econômico, problemas de déficit em energia. Nós temos problemas de geração, transmissão e distribuição de energia que precisam ainda ser resolvidos. Então, investimentos nesses setores são fundamentais, na malha logística, na geração, distribuição e transmissão de energia e na melhoria da qualificação da mão de obra. Eu acredito que esses são pontos muito importantes. Uma outra coisa que eu acho que seria recomendável para que realmente uma política fiscal expansionista fosse bem sucedida é a questão de investimentos em inovação, principalmente quando se fala de bens industriais, né? A economia do Brasil é muito baseada em commodities, onde as margens são muito pequenas e o valor agregado dos produtos é muito baixo. Então, seria muito importante se pensar em desenvolvimento de patentes e se inovar nessa área para que o Brasil produzisse produtos com valor agregado maior
que melhorasse a sua competitividade internacional, e tanto do ponto de vista de qualidade dos produtos, como nos produtos que venham a ser produzidos, para que as margens sejam melhores e que o valor agregado também desses produtos deixe um resultado melhor para a economia brasileira. Eu acho que o grande problema de uma política expansionista é que ela pode não ser bem sucedida se essas questões de infraestrutura, melhoria da qualidade da mão de obra vierem a ser resolvidas. Se isso não acontecer, provavelmente nós teremos um ciclo de crescimento que ele se interromperá rapidamente por conta dessas limitações. Esse é o meu ponto de vista. Bom, legal, obrigado, Mauro. E só para concluir, a gente gostaria de colocar que a gente pensou que a política fiscal expansiva seria a mais indicada pelo fato de que a gente tem uma previsão de queda da inflação, além de uma previsão de queda na taxa de juros, e isso daí influenciaria diretamente no produto interno bruto do país, fazendo com que ele aumentasse. Além disso, a demanda agregada também aumentaria, então a gente teria um crescimento da demanda agregada e um crescimento dos investimentos, pelo fato de que a taxa de juros iria cair, e isso daí influenciaria no custo de oportunidade do capital tá guardado ou não, então teria maiores investimentos, e tendo maiores investimentos no país, consequentemente o PIB iria crescer, principalmente por pequenos empréstimos ou microempreendedores que fazem o capital do país girar. Bom, gente, muito obrigado. Esse daí foi a nossa perspectiva sobre a política fiscal de 2018.